A graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a todos os irmãos que nessa terça-feira já estão aqui reunidos, para podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Assim como o profeta Oséias diz, que nós devemos buscar o Senhor, devemos buscar a presença de Deus para estarmos sendo instruídos na palavra, no conhecimento. E ele disse, que o povo perecia por falta de conhecimento. Então nós temos que estar nos preparando a cada dia para podermos levar a palavra de Deus ao coração de cada uma das pessoas, no mundo que está muito carente, amados? Nós estamos vendo aí a carência do mundo de pessoas que possam trazer uma palavra de consolo, de conforto, uma palavra de esperança ao coração dessas pessoas que estão aflitas em meio a todas as situações. E hoje nós vamos estar falando na lição de número 8 sobre o ministério de evangelista. É o terceiro da lista, o primeiro profeta, depois, primeiro apóstolo, profeta, e agora é a vez do evangelista. Então nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre o que é esse ministério na vida de uma pessoa. Vamos orar, amados? Vamos agradecer a Deus pela oportunidade. Amado Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós rendemos a Ti, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e agradecemos, Pai, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede. Te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor está nos concedendo, porque é um presente do Senhor para nós, Pai. Pai, que o Senhor possa cada dia mais, Pai, estar nos abençoando, cuidando das nossas vidas, nos usando, Pai amado, como flechas nas Tuas mãos, para podermos levar a Tua palavra, alcançarmos vidas para o Teu reino e cumprirmos, Senhor Deus, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, fala ao coração de cada um dos Teus filhos que nessa noite já estão assistindo essa transmissão, Senhor. Dê a eles, Pai, sabedoria, que Teu Espírito Santo esteja abrindo, Pai, o entendimento e o desejo, Pai, ardente de conhecer a Tua palavra, Pai. Por isso, Pai, nesse momento, Senhor, eu quero consagrar esse estudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus. Então, nós vamos para a lição de número 8 hoje, e nós vamos estar falando sobre o ministério de evangelista. O texto áureo está em 2 Timóteo 4:5, uma carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, que estava sendo constituído como um líder dentro da igreja, e Paulo teve cuidando de perto da vida desse jovem, para que ele pudesse permanecer no conhecimento, nas diretrizes, e fazer o trabalho em conformidade à vontade de Deus. Então, 2 Timóteo 4:5 nos diz assim: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então nós vemos aqui Paulo já dando orientações profundas e certeiras para a vida do jovem Timóteo, dizendo para ele que ele deveria ser sóbrio. Sóbrio é ter conhecimento, sóbrio é ter direção, sóbrio é estar na direção certa, fazendo as coisas em conformidade. E ele diz assim, olha, sofre as aflições, porque, amados, as pessoas que entendem o chamado, que entendem o ministério que está sobre a sua vida, elas têm que estar preparadas para sofrer, elas têm que estar preparadas para poder abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, para realizar a vontade do Senhor nas suas vidas. E isso, muitas vezes, vem nos trazendo aflições, vem nos trazendo, às vezes, alguns constrangimentos, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, nada é tão gratificante do que nós termos uma responsabilidade dada por Deus nas nossas vidas para realizarmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E ele diz assim, olha, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É isso que muitas vezes, amado, eu como pastor, a gente fica um pouco preocupado, porque as pessoas elas começam a priorizar outras coisas nas suas vidas, na sua vida secular, e acabam deixando aquilo que deveria ser em primeiro lugar, em segundo plano, o fazer a obra de Deus. E aí começam a ter problemas. Vamos pegar aqui o exemplo de Jonas, o profeta Jonas, que Deus o levantou para estar indo a Nínive pregar contra aquela cidade. Jonas, ele tentou recusar de toda maneira, ele tentou sair da direção que Deus estava lhe dando, e ele acabou dentro do ventre de um peixe, mas pela graça e misericórdia do Senhor, ele ainda teve oportunidade de cumprir aquilo que Deus havia determinado na sua vida. Então eu quero dizer algo aqui para você, você que tem aí
um chamado de Deus, você que tem um ministério sobre a sua vida, faça como Paulo está dizendo aqui, olha, cumpra o teu ministério, faça aquilo que Deus tem colocado, mas faça com alegria, faça com amor. As lutas, as aflições, elas fazem parte, né, amado, desse pacote todo, mas é tão gratificante nós podermos saber que o Senhor está confiando em nós algo tão importante que são as almas para o seu reino. Vamos para a leitura bíblica em classe. Nós vamos ler Atos 8, do 26 ao 35 e Efésios 4, 11. Então, Atos 8, do 26 em diante, diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nessas escrituras, lhe anunciou a Jesus. E ele mesmo, Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Mas nós estamos numa passagem aqui maravilhosa, né? Nós estamos aqui em Atos 8, 26, 35, que conta, né, a passagem do eunuco, que tinha ido a Jerusalém para adorar o Senhor, e Filipe estava pregando em Samaria. Filipe estava ganhando multidões para o reino de Deus em Samaria, levando o evangelho, cheio da unção, da graça e do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Quando o Espírito Santo diz a Filipe assim: olha, sai da onde você está, e vai para o caminho da faixa de Gaza, onde está alguém passando por ali, E ele diz assim: olha, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta a este carro. Olha que coisa maravilhosa, amado. Olha que coisa linda, né? O Espírito Santo pegou Filipe e o levou até esse lugar. Filipe foi até lá. E quando ele chega naquele lugar, amado, vinha vindo, este etíope dentro da sua carruagem. Filipe se achega àquela carruagem e ele começa a ouvir o que aquele homem estava lendo. E eu entendo que por Filipe ter ouvido do lado de fora, o eunuco estava lendo em voz alta aquilo que estava nas suas mãos. E Filipe chega ali para ele e pergunta: entendes tu o que lês? Você entende hoje, amado, qual a importância de nós dedicarmos um tempo ao ensino, ao aprendizado e buscar o conhecimento de Deus para as nossas vidas? Porque muitas vezes, amados, multidões estão dentro das igrejas, vão ouvir a palavra, o Senhor traz o recado, muitas vezes saem com as suas dúvidas no coração. O momento de ensino, ele é grandioso para a igreja, é de suma importância para a igreja nós dedicarmos um tempo de aprendizado. Este homem tinha ido a Jerusalém cumprir ali um ritual e vinha voltando e lendo o livro dos profetas. Ali ele não conseguia saber de quem que Isaías estava falando. E Filipe chega ali, e começa a pregar Cristo para aquele homem. E o resultado foi que aquele homem abriu o seu coração, aquela palavra entrou no seu coração e ele se batizou. Filipe teve a oportunidade de batizar aquele homem. Olha que coisa linda, olha o que é o trabalhar do Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas aí com multidões, sendo que o Senhor quer alcançar uma alma, sendo que o Senhor quer transformar a vida de uma pessoa. E é isso que nós temos que valorizar, amados. Nós temos que dar importância àquilo que o Espírito Santo direciona nas nossas vidas, para que nós possamos ser usados como os instrumentos. Domingo nós tivemos um culto muito abençoado, amado. Como é maravilhoso
poder falar de missões. Como é maravilhoso poder ouvir o recado de Deus. Como é maravilhoso poder ver a igreja envolvida, né, no mesmo propósito. E é isso que nós temos que trazer para os nossos dias, né? Trazer a igreja de volta aos seus princípios básicos, que era ganhar almas, que era pregar o evangelho, que era levar o plano de salvação àquele que está perdido. Este homem aqui tinha ido fazer, ali cumprir uma formalidade, ele vinha voltando da adoração, e ali ele teve a oportunidade de realmente entender aquilo que estava lendo e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Olha que maravilha, olha a importância de uma pessoa fazer o trabalho de evangelista, né? Vamos aqui, introdução. O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho, e em sua multiforme sabedoria Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. Isso aqui é uma grande verdade, amado. As pessoas, muitas vezes, elas ficam preocupadas, né? E assim, do que vão falar, do que vão dizer. Eu quero dizer uma coisa para você: se preocupe em estar à disposição, se preocupe em buscar aprender a palavra, porque o próprio Espírito Santo ele fala através das nossas vidas. O próprio Espírito Santo conduz tudo aquilo que tem que ser feito conformidade à vontade do Senhor. E para Deus usar uma pessoa, amado, ele não tem restrições. Ele pode usar a pessoa da maneira que ele quer, conforme ele quer. Então nós temos que estar sempre preparados para podermos ter uma palavra, para podermos ser usados na mão do Senhor. Ele pode usar você no trabalho, ele pode usar você na sua casa, com a sua família, ele pode usar você no centro de uma cidade, porque em todo lugar há alguém precisando ouvir a palavra de Deus, mas ouvir a verdade, amado. Isso tem que ficar importante, é ouvir a verdade. Né? Nós não temos que procurar acrescentarmos ou modificarmos alguma coisa. Não, nós temos que trazer a verdade para os corações que estão sedentos pela palavra de Deus. Jesus envia os 70. Então aqui em Lucas 10, do 1 ao 20, você vai ver Jesus enviando os 70, né, que ele havia separado. São poucos os que anunciam. Olha só o que o escritor está dizendo aqui da revistinha, né? São poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciarem as boas novas do reino de Deus na região da Galiléia, ele asseverou: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmo, olha só, ou a uma mensagem própria. Isso aqui é o início de tudo. O que nós temos que anunciar, amado, é o evangelho das boas novas, a palavra de Cristo para o coração das pessoas. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmos. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que, na seara do Senhor, falaram em seu próprio nome e pregaram sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Isso aqui é um alerta para as nossas vidas, irmão. Isso aqui é um alerta, né? De que maneira nós estamos entendendo e com quem nós estamos nos envolvendo e de quem nós estamos recebendo as instruções da palavra do Senhor. Então aqui nós vemos bem claro, né? A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Que nós devemos orar e pedir ao Senhor que envie ceifeiros para a sua seara, mas ceifeiros compromissados com a verdade da palavra. Homens que são irrepreensíveis diante daquilo que estão fazendo, nas suas administrações, no seu convívio, no relacionamento com os irmãos, não colocando pessoas em pedestais altos, amados, pessoas que mal têm relacionamento com os membros da igreja. Então nós temos que olhar para toda essa situação. É por isso que hoje o evangelho ainda continua, né? O Senhor Jesus continua ainda clamando por ceifeiros para a sua seara. Item 2, enviado para o meio de lobos. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus
certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países denominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que dirigem para o meio de lobo. Então aqui, você está ouvindo um pouquinho daquilo que nós falamos no domingo com relação ao trabalho missionário. Quantos irmãos nossos, amados, quantos missionários estão pagando com a sua própria vida para poder levar o evangelho? Quantos países nós temos que carregar uma Bíblia pode custar a vida de uma pessoa? E nós estamos aqui num país que tem liberdade, num país que tem condições, e muitas vezes estamos levando as coisas de qualquer maneira, brincando com o evangelho de Jesus Cristo. Então nós temos que olhar para o chamado, não é? E aqui o autor ele fala sobre a história da igreja. Eu quero até mostrar aqui para vocês. Olha aqui alguns personagens que estão aqui, ó. Não é? Eu vou falar o nome dele para vocês, ó. John Wesley, não é? Um grande evangelista, Charles Finney e David Wilkerson, né? São 3 nomes que estão aqui na revistinha que levaram a palavra do Senhor. E o Senhor usou grandemente a vida desses homens. Então, isso não mudou, irmãos. Não mudou. A igreja precisa retomar ao início de todas as coisas, a amar as pessoas, a buscar as almas para o reino e a cumprir o seu papel, não é? Cumprir o seu papel, não se tornando uma empresa. Nós não podemos deixar que a igreja venha se tornar empresa, com metas, com objetivos, se desprendendo das coisas importantes para o reino de Jesus. Porque se existe algo, amado, que eu tenho no meu coração que me traz temor, é saber que a igreja, o dono da igreja, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, com Deus responsável por toda a condução e através do Espírito Santo, trazendo os ensinamentos e a direção para os povos, para que todos possam ter uma vida transformada. Amado, evangelho que não transforma a vida, desculpa eu dizer, para mim não é o verdadeiro evangelho. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Mas naquele mesmo momento, Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. O verdadeiro significado de desfrutar da alegria no Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho de poder temos os nossos nomes escritos nos céus. E Jesus ele fala, amado, para aqueles 70, vocês estão alegres porque viram Satanás, se sujeitar, vocês devem estar mais felizes por saber que os vossos nomes estarão rolados nos céus. Então, olha como que isso muda um pouco o cenário. Olha como isso muda a efetividade da palavra de Deus. Jesus disse que os sinais seguiriam os que creem, amado. Mas através do quê? Através do ensino, através da ministração, através de um exercício da fé, através da palavra do Senhor, é que os sinais eles vão se confirmando nos nossos tempos. Então nós temos que entender, amado, como que funciona esse mecanismo do evangelismo, da pregação da palavra, e os sinais vão seguindo aqueles que creem. Vidas transformadas. Por isso que nós sempre dizemos, que o maior milagre no seio da igreja é quando nós realizamos o batismo e vemos pessoas ali ter uma oportunidade de escrever uma nova história na sua vida. Esse é o maior milagre. É o pecador reconhecendo a sua falha, e voltando a escrever uma nova história na sua vida através do plano de salvação e através da pregação da palavra. Item 2, a grande comissão. O alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a ressurreição foi: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Esta ordem é chamada comumente a grande comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. Isso aqui, amado, Jesus, né, ele sabendo das necessidades, conhecendo as coisas futuras que deveriam acontecer, estar acontecendo, Jesus ele nos dá essa orientação. Isso se aplica para nós nos dias de hoje. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide é nós irmos, nós nos dispormos a fazer aquilo que o Senhor quer e pregar para toda e qualquer criatura. É o chamado para a igreja. Por isso que a igreja é constituída. A igreja não foi constituída para outro propósito, amado, a não ser alcançar almas para o reino do Senhor. O que se perdeu nos nossos dias de hoje foi vermos coisas sendo infiltradas, né? Teologias humanas, artifícios humanos, para poder prender pessoas dentro da igreja, sendo que a pessoa ainda não viveu a experiência da sua verdadeira conversão. Nós temos aí o exemplo de Pedro. Pedro andou com Cristo os 3 anos e meio que Jesus esteve na terra e foi se converter lá em Atos dos Apóstolos. Então é bom que nós entendamos isso, né, como que isso funciona e como isso se aplica nos nossos dias. E aqui, né, o autor da revista, ele dá esse exemplo do apóstolo Paulo, que nós tivemos falando sobre domingo. E no filme, no trailerzinho que nós passamos do filme, Paulo, ali ele citou uma frase dizendo aqui que nós nunca podemos esquecer o que é estar perdido e ser achado. Grave isso bem na sua vida. Isso tem que ser motivo de gratidão. Isso tem que ser motivo para você cada dia mais se alegrar na presença, porque um dia eu estava perdido e fui achado, fui encontrado pelo Senhor Jesus através do Espírito Santo. E hoje somos chamados para honrarmos o ministério que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, assim como também tem colocado sobre a sua vida. O mundo está dividido em 2 grupos. Vamos ver isso aqui, amado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há 2 grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus: os que creem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica do homem. Não há judeu, não há gentil. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no evangelho. Então, é como sempre o pastor diz, né, amados? Existem, biblicamente, quando nós olhamos para o contexto bíblico, só existem 2 coisas, né? Existe porta larga, porta estreita. Existe céu, existe inferno. Existem os que creem, existem os que não creem. Então, nós ficamos nesse entremeios e nós temos que tomar a decisão. Aqui nós estamos vendo a importância, né, da decisão, que a pessoa ou ela vai crer ou ela não vai crer. Porque se crer e for batizado, será salvo. Se não crer, já está condenado. É por isso que muitas pessoas elas lutam contra a aceitação da palavra de Deus. É porque já estão condenados, amados. Se não houver um verdadeiro arrependimento, se não olharem para dentro de si mesmo e ver a necessidade, né, de pedir perdão e se arrepender dos seus pecados, dos caminhos errados, já estão condenados. Não tem outro caminho, não tem outra direção, não tem outro lugar. Essa é a realidade do Evangelho. O que implica na pregação do Evangelho, amado, e a efetividade do Evangelho na vida de uma pessoa é o plano de salvação, resgatá-la do fogo do inferno, resgatá-la da destruição, da segunda morte, como nós ouvimos falar domingo em Apocalipse 2. Não vai sofrer o dano da segunda morte, amado, aquele que crê. Então nós temos que estar preparados e atentos para isso, para que nós não venhamos, né, a cairmos em vontades próprias nossas, deixando que a verdade da palavra fique em segundo plano. A grande comissão hoje. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos de várias confissões de fé. Há religiões em que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa. Recentemente, na Alemanha,
cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casa de shows. Irmão, eu quero falar uma coisa. Deixa eu só terminar aqui esse texto, depois eu vou comentar com você. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará num centro multirreligioso, ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu. Irmãos, nós estamos falando aqui do berço do cristianismo, a Europa, onde houve grandes sinais, onde houve grandes manifestações, onde países aí, eles eram quase 100% cristãos. E hoje, olha o cenário que nós estamos vendo. Igrejas fechadas, sendo transformadas em mesquitas, casas de show, cinemas. Isso mostra o quê? O tempo de apostasia, o tempo de afastamento da presença do Senhor. E se nós não abrirmos os olhos do jeito que está caminhando as igrejas hoje no Brasil, nós corremos o mesmo risco de sofrermos com essas investidas malignas, fazendo com que as pessoas elas deixem de olhar para o seu Criador e comecem a olhar para si mesmo, achando que podem alguma coisa, achando que tem direito a algumas coisas, até o ponto de colocar Deus em questionamento. Então é muito sério isso, amado. É um retrato triste, ao qual tem que mexer com o nosso coração. Porque quando eu iniciei a minha vida cristã, né, eu via o que acontecia na Europa, como era tratado, amado, como os Estados Unidos era um país cristão, como a Inglaterra, onde grandes homens pregaram na Inglaterra, na Europa toda, grandes nomes se levantaram ali. E hoje, amado, todo esse trabalho, né, está se perdendo mediante a uma modernidade que está causando sério estrago na vida cristã. E eu quero dizer para você, fuja dessas coisas, fuja, zele pela essência da igreja e do evangelho. Não vá atrás de ensinamentos, de coisas que... irmãos, eu cheguei a ouvir um pastor dizer que a Bíblia precisa ser reescrita novamente. Olha que absurdo, olha que ponto que nós estamos chegando. E está levando adeptos a eles. Essa semana passada eu vi uma igreja consagrando uma pastora, né, para poder atender a necessidade de homossexuais. Irmãos, que ponto nós estamos chegando? Aonde nós vamos chegar? Você está preparado, porque as investidas elas vão ser acirradas, as perseguições vão estar começando. Domingo nós falamos sobre o dia da igreja perseguida. E é isso que está acontecendo em todo o mundo. Item 3 da aula de hoje, o dom ministerial do evangelista. O conceito de evangelista. Então nós falamos um pouquinho aqui de todo o cenário, né, do triste cenário que nós estamos vivendo dos nossos dias, e agora nós vamos falar sobre esse dom ministerial, né, de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego evangelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. Olha só, o evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos, esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas, para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Então aqui, amado, esse é o fundamento, é o ponto principal na vida do evangelista. Pregar a verdade do evangelho. Buscar mensagens ao qual o Espírito Santo testifique com elas, para que a pessoa que está precisando ouvir, precisando de uma transformação de vida, precisando se libertar das mazelas desse mundo, consiga encontrar força para vencer todos esses obstáculos. E somente consegue através da verdadeira pregação da palavra de Deus. Hoje nós estamos vendo cultos aí que só servem para entretenimento.
Muitas vezes igrejas lotadas só para entreter as pessoas. E quando saem de lá, saem carregando seus fardos e seus pesos, né? Não vendo uma transformação e uma mudança. Isso tem que mudar, irmão. Nós temos que chamar a responsabilidade disso para as nossas vidas e pregarmos a palavra do Senhor. O papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Através de sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Um evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do Evangelho, de modo tão convincente que leva o povo a crer e acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus Cristo. Então esse é o papel do evangelista, né? Nós estamos acompanhando um pouco aí a situação do nosso irmão André dentro do presídio, que foi lá consagrado como missionário, como evangelista dentro do presídio, está ali alcançando almas para o reino do Senhor. Logo, amado, aquelas cadeias vão cair, o André vai retornar para a igreja, vai poder nos ajudar a exercer aqui nesse bairro que nós moramos, o trabalho de levar a palavra do Senhor. Mas olha a transformação que esse menino sofreu, e olha aquilo que o Espírito Santo está fazendo, confiando a ele, amado, num lugar totalmente inóspito, né? Ele está ali, pregando, se mantendo firme na direção do Senhor. A finalidade do ministério do evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Olha aqui, você pode ver que nenhum dos ministérios foge do propósito de edificação, de fortalecimento, de crescimento da igreja do Senhor. Por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento, senão Cristo. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidões, seja para falar a uma única pessoa. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder às seguintes perguntas dirigidas ao pecador: entendes o que lê? Olha que coisa linda. E eu gostaria hoje que você fizesse aí uma reflexão nisso, né? Nesse ministério evangelístico. Porque isso foi dado à igreja, amado. Todos nós somos responsáveis, né? Independente do nosso poder aquisitivo, independente da nossa posição social, independente do grau de instrução que temos, todos os membros que fazem parte, que têm Cristo como seu Salvador, têm essa responsabilidade, essa missão de levar o Evangelho àqueles que estão perdidos. E o Senhor salva as pessoas justamente para isso. O Senhor salva pessoas no mundo para que elas possam experimentar, né, a alegria de receber o Evangelho de Cristo na sua vida e se libertar das garras de Satanás que estava escravizando nesse mundo. Então, amado, a igreja não tem outro propósito, não tem outro objetivo, a não ser pregarmos o Evangelho das Boas Novas e levarmos pessoas ao verdadeiro arrependimento, à verdadeira conversão, amado, que é uma transformação de vida e em prol do serviço da obra do Senhor. Então, essa aula de hoje, amado, é uma aula maravilhosa, né? Que nós podemos ver aqui, ó. E outra, como o autor disse aqui, não existe outro fundamento. Hoje estão querendo botar outro fundamento. Não existe. O fundamento que foi dado, o alicerce da estrutura que foi dada, ela vem lá dos profetas e dos apóstolos, amado. É isso que nós não podemos deixar mudar. Não é? Não precisa inserir, inventar nada, reescrever nada. O mundo está errado. O caminho que o mundo está tomando está totalmente torto, longe das coisas do Senhor. E o que nós temos que fazer é direcionar novamente as coisas para o centro da vontade do Senhor. Então, que você que tem chamado, você que tem esse ministério na sua vida, ao qual o Senhor tem dado a oportunidade de você pregar, de falar, continue fazendo. Busque a direção, entre em oração, né? Busque o revestimento do Espírito Santo sobre a sua vida, mas seja um porta-voz das boas novas, do Evangelho, que cura, que salva, que liberta, que restaura e que leva o homem pecador,
né, ao plano de salvação e o encontro da verdade. Amém? Vamos ler aqui a conclusão? O dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas, conforme o propósito do Espírito Santo, para o fortalecimento e edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã um firme compromisso, olha só, amado, de proclamar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro que Deus levante mais evangelistas para a sua seara. Glória a Deus, né, amados? Que maravilha, né? Por isso que eu sempre incentivo, vem aprender, amado. Dedica um tempo de aprendizado à palavra do Senhor. Dedica um tempo de se aprofundar. Não é? Às vezes, no meio de uma pregação, você vai ouvir aquilo que Deus tem para falar e muitas vezes você não consegue tirar algumas dúvidas e sai dali levando algumas dúvidas. Mas no estudo, você tem oportunidade, né, de tirar dúvidas, de procurar conhecimento. Então busque crescer. Não é? O privilégio do conhecimento não está restrito a pessoas. Antigamente, amado, na história da igreja, a Bíblia não poderia ser lida por outra pessoa a não ser um sacerdote. E eles escondiam a Bíblia para que o povo não conhecesse a verdade. Mas hoje não. Hoje, com a vinda do Espírito Santo, amado, com esse trabalhar do Espírito Santo, a todos nós, o Senhor dá a oportunidade de nós conhecermos a verdade. Agora, o quanto nós estamos querendo isso para as nossas vidas. Então, que Deus abençoe você, que você guarde esse estudo no seu coração e que o seu coração possa arder, amado, por almas, para que você possa pregar. Pastor, eu não sei o que fazer, sabe? É só você orar, buscar a direção do Senhor. O Senhor vai usar você conforme a sua capacidade, tá? O Senhor vai pegar o que você tem para poder alcançar almas para o reino do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Amado Deus eterno e soberano Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Deus, por este ensino ao qual nós acabamos de participar. Que isso fique guardado nos nossos corações. A responsabilidade e o compromisso que temos, Pai, com a Tua verdade, de levarmos o Evangelho, Senhor Deus, àqueles que estão necessitando, Pai, de conhecer, Pai amado, um novo caminho, de ter uma esperança de uma nova vida. Pai, o Senhor tem nos dado capacidade, o Senhor tem nos dado orientação. Pai, que a Tua igreja, Pai, não perca, Senhor Deus, o foco, não perca a direção, Pai, para poder, Senhor Deus, realizar o plano que o Senhor determinou desde a fundação do mundo. Pai, eu peço, Deus, que o Senhor nos capacite, que o Teu Espírito Santo, Pai, enche, Senhor Deus, as pessoas de sabedoria e conhecimento e que elas cresçam, Pai, que elas cresçam para poder dar frutos e levar a Tua palavra àqueles que precisam. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus, né? E na terça-feira que vem nós vamos estar falando sobre o ministério de pastor. Falamos de profeta, falamos do apóstolo, falamos agora do ministério de evangelista e agora na próxima terça-feira nós estaremos falando sobre o ministério de pastor. Vamos orar, mas eu quero orar por você, dizimista e ofertante. Quero agradecer a todos os irmãos que contribuíram trazendo o seu quilo de alimento, contribuíram com oferta. Nós podemos abençoar a missionária Sara naquele domingo. Então que Deus possa estar multiplicando sobre a sua vida, amado. Vamos orar aí pelas pessoas enfermas, os que estão doentes, precisando de uma cura, porque o Senhor, Ele cura. É o Deus que cura, o Deus que sara as nossas vidas. Amém? Feche seus olhos. Amado Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu quero louvar e agradecer o Senhor, Pai, pela vida de cada um dos nossos dizimistas, ofertantes, pessoas, Pai, que atenderam o nosso apelo para esse domingo, Pai, trouxeram ali o seu quilo de alimento, trouxeram oferta. Pai amado, que o Senhor possa prosperar, Senhor Deus, a vida de cada um, pela obediência à Tua palavra, Senhor Deus. Pai, eu peço, Senhor Deus, também pelas pessoas que estão enfermas, independente da enfermidade. O Senhor é um Deus que sara, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que quer manifestar os seus sinais na vida das pessoas, Pai. E eu peço, Deus, que o Senhor esteja derramando unção e graça sobre a vida dessas pessoas que estão enfermas, para que elas sejam restauradas. E a enfermidade, Pai, ela seja tirada, Pai, da vida dessas pessoas. Por isso eu oro, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos? Até quinta, né, que nós estaremos aqui reunidos para ministrar a palavra ao seu coração.
Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Deus abençoe e até quinta, em nome de Jesus.